Olá pessoal, sou o professor Eduardo Breviglieri. Hoje a gente vai ver primeira lei de Mendel. São 2 vídeos, hein? Um dos assuntos mais importantes para os vestibulares é a parte da genética mendeliana. Nós temos, dentro da genética mendeliana, que foi desenvolvida em meados de 1800 pelo monge George Mendel, ele na verdade fez cálculos estatísticos de cruzamento e conseguia prever o que se teria numa próxima geração em termos de proporção em cima desses cálculos estatísticos. Os cálculos deles foram tão matemáticos que na época quem trabalhava com a parte biológica nem deu muita atenção aos trabalhos dele. Os trabalhos dele só foram ter o devido reconhecimento no século XX. Então imaginem, ele não teve reconhecimento do seu trabalho e hoje ele é considerado o pai da genética, que nós chamamos hoje uma boa parte da genética, inclusive que a gente aplica ainda hoje, uma chamada genética mendeliana. Na verdade, ele usou uma planta, a ervilha. Aquela ervilha que ele utilizou, primeiro, ela tinha ciclos reprodutivos rápidos, então ele conseguia coletar os dados para o seu experimento de maneira rápida. Eram muito visíveis as características, ele tinha ervilhas, plantas que produziam ervilhas verdes, plantas que produziam ervilhas amarelas. Ele tinha características bem distintas. Plantas com flores púrpuras, plantas com flores brancas. A ervilha poderia ser mais lisa ou ela poderia ser mais rugosa. E ele analisou diversas características dessa planta e praticamente em todas elas ele obteve mais ou menos os mesmos resultados. E obtendo esses mesmos resultados foi que ele fez esse cálculo estatístico. Isso foi possível porque essa planta que Mendel utilizou, vocês lembram que uma planta ela pode ter aparelho reprodutor masculino e aparelho reprodutor feminino na mesma planta. Essa planta que ele utilizou, de maneira natural, ela só fazia autopolinização. Isso foi um detalhe importante, porque quando ele queria pegar um indivíduo e ele achar que esse indivíduo realmente era puro, ele era puro mesmo, porque ela, de maneira natural, só fazia autopolinização. Só que quando ele queria fazer uma polinização cruzada, ele cortava, na verdade, o pólen de uma planta e fecundava outra planta. Então ele tinha um controle do experimento. Isso foi um detalhe muito importante do trabalho de Mendel. Eu vou pegar aqui uma das características. Por exemplo, vou pegar aqui a cor da ervilha. A cor da ervilha poderia ser verde ou a cor da ervilha poderia ser amarela. Então, na verdade, eu estou trabalhando com uma das características, como eu falei, ele trabalhou com várias características. Essa característica que ele trabalhou, vamos supor, ele pegou uma geração de indivíduos puros que ele chamou de geração parental. Essa geração parental, ele pegou uma plantinha que produzia ervilhas amarelas e cruzou com uma plantinha que produzia ervilhas verdes. Então eu tenho aqui duas características distintas, certo? Mas ele sabia que esses indivíduos eram puros. E quando ele cruzou esses indivíduos, ele obteve o que ele chamou de uma F1, de uma primeira filiação. Esta F1, essa primeira filiação, ela é composta sempre de indivíduos que produziam ervilhas amarelas, 100%. Só que ele chamou esses indivíduos amarelos de híbridos. Esses indivíduos híbridos sempre produziam ervilhas amarelas. Ele podia cruzar 1000 vezes, que sempre que ele cruzasse dois indivíduos puros com a característica, uma com ervilha amarela, outra com ervilha verde, 100% das vezes as plantinhas produzidas produziam ervilhas amarelas. Quando ele fez o cruzamento entre dois indivíduos dessa F1, ele obteve uma proporção de para cada 3 ervilhas amarelas, uma com ervilhas verdes. Primeira coisa que ele observou é que a característica verde tinha sumido na geração anterior, da geração F1, ela não aparecia. E ela voltou a aparecer na F2, no cruzamento de dois indivíduos da F1. Então ele chamou essa característica de recessiva e a característica amarela de dominante.
Ela dominou aqui essa primeira geração de cruzamentos. Então eu tenho uma característica que ele chamou de dominante, uma característica que ele chamou de recessiva. Ele obteve aproximadamente 6.000 plantas com ervilhas amarelas e 2.000 plantas mais ou menos com ervilhas verdes. Ou seja, uma proporção de mais ou menos 3:1. Isso, pessoal, ele obteve quando ele fez com todas as outras características. Esse experimento ele se manteve praticamente igual em todas as outras características. Então Mendel concluiu que, na verdade, cada característica dessa não é determinada por um único fator. Para Mendel, cada indivíduo teria 2 fatores, que hoje nós chamamos de genes, alelos. A gente sabe que esses genes estão nos cromossomos homólogos. No entanto, Mendel disse, cada característica é determinada por um par de fatores. E esses fatores se segregam na formação dos gametas. Isso é sua primeira lei. Então, ele disse que esse indivíduo era puro e era a característica dominante. A característica dominante ele representou por uma letra maiúscula. Só que esse indivíduo era puro, então ele tinha 2 fatores do tipo Vzão. Enquanto esse indivíduo aqui tinha 2 fatores do tipo Vzinho, que é o que ele chamou de característica recessiva. Quando esse indivíduo vai formar seus gametas, todos os seus gametas levam o Vzão. E quando esse indivíduo vai formar os seus gametas, todos os gametas levam o Vzinho, só dando uma possibilidade de cruzamento. Ou seja, todos os indivíduos, todos os descendentes dessa geração de indivíduos puros, dessa geração parental, eram indivíduos do tipo Vzão, Vzinho. Ou seja, possuíam um dos fatores pro amarelo, um dos fatores pro verde. Mas a característica que se manifestava era a característica amarela. Por isso ele chamou a característica amarela de dominante em relação à característica verde. Quando cruzou-se 2 indivíduos do tipo Vzão, Vzinho, esse indivíduo aqui ele produz 2 tipos de gametas. Metade dos seus gametas são do tipo Vzão, metade dos seus gametas são do tipo Vzinho. Esse outro indivíduo também. Metade dos seus gametas vão ser do tipo Vzão, metade dos seus gametas vão ser do tipo Vzinho. Só no século XX essa ideia foi bem organizada por Punnett, que na verdade pegou, se eu tenho um indivíduo aqui, um masculino, um feminino. Esse indivíduo aqui, vamos supor que seja o sexo masculino, esse indivíduo seja o sexo feminino nesse cruzamento. Quando esse indivíduo vai formar gametas, metade dos seus gametas, não é assim gameta de planta, tá? Mas não é esse gameta não é assim, mas tudo bem, só pra gente representar. Metade dos seus gametas levavam o Vzão e metade dos seus gametas levavam o Vzinho. Aqui eu tenho os gametas da feminha, também metade com Vzão, metade com Vzinho. Esse gameta, ele tem tanto a chance de fecundar esse. Quando houver essa fecundação, os indivíduos formados vão ser Vzão, Vzão. Como a chance de fecundar esse, os indivíduos formados então serão Vzão, Vzinho. Como de formar esse gameta fecundando esse, o indivíduo também será Vzão, Vzinho. E se esse gameta fecundar esse daqui, os indivíduos formados serão Vzinho, Vzinho. Ou seja, explicava por que ele obtinha para cada 3 plantas com ervilhas amarelas, uma planta com ervilhas verdes. Certo? Então, aquela proporção de 3:1 se explicou com isso. Ou seja, eu tenho o que eu chamo de proporção fenotípica, seria justamente a proporção como os fenótipos aparecem. Lembre-se que o fenótipo é a característica. E o genótipo, o que seria a proporção genotípica? Proporção genotípica seria a proporção como os genótipos aparecem. Eu teria, para cada uma Vzão, Vzão, teria 2 Vzão, Vzinho, e teria uma Vzinho, Vzinho. Isso é o que nós chamamos de proporção genotípica dessa F2. Certo, pessoal? Só para lembrar que hoje nós temos, então, o conhecimento de DNA, o conhecimento de genes e assim por diante. Nesse conhecimento eu posso dizer então
que podem existir plantas que têm 2 genes do tipo Vzão, podem existir plantas que tenham um gene Vzão, um gene Vzinho, e podem existir plantas que tenham os 2 alelos, os 2 genes do tipo Vzinho. Isso é o que nós chamamos de genótipo. O genótipo Vzão, Vzão, o genótipo Vzão, Vzinho, o genótipo Vzinho, Vzinho, certo? Isso é o genótipo. E os fenótipos? Essas produziriam ervilhas amarelas, e essa produziria ervilhas verdes. Essa é a chamada primeira lei de Mendel. Daqui a pouco a gente continua. Segue lá.